Disse que ele tinha uma síndrome chamada microcefalia e marcou com um marca-texto e só. Ela falou que meu filho não poderia nascer, que se fosse filho dela. Com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, ela dizia para mim que se fosse filho dela e ela pudesse abortar, ela abortava, porque a criança ia nascer mal, deformada, que a criança não poderia nascer, que a criança poderia nascer, mas poderia morrer a 2, 3 minutos, ia precisar de uma UTI, não ia sobreviver. Um bicho de 7 cabeças. E era ela dizendo e eu chorando, e ela nem aí pra mim. E acabando com o meu psicológico. No final de tudo, ela perguntou se eu estava acompanhada. Eu disse, estou. Porque você vai ficar internada por 2 dias para tomar umas injeções para o bebê, porque a gente vai fortalecer esses pulmões. Porque seu bebê pode nascer a qualquer momento de parto prematuro. E para isso não acontecer e ele morrer dentro da sua barriga, a gente tem que fortalecer esses pulmões. Só isso. Nada mais me encaminhou para Januário, que eu estava na hospede na época. Aí fui com a minha mãe, fiquei esses 2 dias internada. Ele tomou a medicação dentro da barriga e eu vim para casa. Abaladíssima. Ela não quis saber se eu ia ser mãe de uma criança especial, nada. Daí por diante acabou com a minha vida. Mesmo que eu soubesse, mesmo que eu pesquisasse, mesmo que a minha família tentasse me acalmar, mas foi muito difícil para mim. A microcefalia ela nunca foi algo estranho para nós que trabalhamos com reabilitação. No entanto, em 2015, por conta do Zika vírus, né, dessa arbovirose, começou a aparecer um número muito grande de pacientes, um volume muito grande de pacientes. Em 2015, começaram a chegar algumas crianças para a investigação, né, de infecção congênita com microcefalia. Então, durante o ano aparecia uma criança, depois aparecia outra, a gente fazia a investigação das infecções que a gente conhecia e a maior parte das crianças não chegava a conclusão nenhuma das infecções que a gente já conhecia que poderiam causar esses sintomas. Até que um infectologista, né, Dr. Kleber Luz, participando de eventos no Brasil, começou a saber e perceber que em vários outros estados estava acontecendo a mesma coisa, e aí começaram a pensar no surto de Zika que tinha acontecido em 2014 e 2015 aqui no país. A microcefalia foi um evento que aconteceu entre 2015, 2014 e 2015, onde nós fomos surpreendidos com o volume de crianças que estavam chegando com essa patologia. Então, essa situação onde isoladamente cada um via um ou outro caso, na hora que juntamos todos, né, os profissionais, a gente viu que o número de crianças tinha aumentado muito. E a partir dali, então, desencadeou, né, um movimento para começar a investigar seriamente essas crianças, pensando então aí agora na possibilidade da relação da associação com a infecção pelo vírus Zika na mãe. Na época em que o surto, aquela epidemia de microcefalia surgiu, eu estava na equipe do Dr. Lagreca, na secretaria, e nós, portanto, criamos toda uma resposta da secretaria àquela que foi possivelmente uma das piores epidemias que a gente teve aqui, de arbovirose em geral. E, numa certa altura, já do andamento dessa epidemia por Zika, aliás, pelas viroses mais conhecidas, né? A dengue, a chikungunya, etc., começaram a aparecer casos de microcefalia nessa mesma altura e, portanto, se desencadeou uma série de iniciativas no sentido de tentar entender as razões por que essas crianças começaram a ter microcefalia, porque isso também não estava bem definido. E aí começaram a surgir as informações, né, de vários lugares, principalmente do Nordeste, com trabalhos, com pesquisas em algumas crianças, e começaram, então, a associar a infecção na mãe com essa situação. Meu nome é Elisângela, tenho 30 anos, sou mãe de Arthur Miguel
Tenho 8 anos. No começo da gravidez, eu tive como se fosse uma gripe. Não fiquei com o corpo manchado, tipo com aquelas vermelhidão que o médico perguntava. Não fiquei com febre, não tive. Eu tive uma leve gripe. Eu lembro que eu tive uma leve gripe, mas eu não sabia se era zika, não sabia dizer. Aí quando eu fui bater a ultra dele, acusou que ele tinha microcefalia. A primeira eu bati com 4 meses, aí o médico ficou desconfiado, mas não me disse nada. Aí procurei outra clínica e fiz outra ultrassom. Com 6 meses que eu bati essa ultra, o médico disse que ele tinha essa síndrome, que se chamava microcefalia, e que daqui para frente ia ser uma gestação de alto risco e que eu tinha que procurar a unidade mais perto de mim, que no caso era Januário, perguntou se eu era de Natal. Eu disse que sim e comecei a ser acompanhada lá, até 8 meses, que ele nasceu de 8 meses. Quando os casos começaram a aparecer, o governo federal articulou todos os estados e se conseguiu dar uma resposta eficaz e em tempo hábil, né, em tempo oportuno. Embora tenha sido estabelecido, e foi uma conquista muito grande da ciência brasileira, ter feito essa conexão entre o Zika vírus e a microcefalia, mas é uma doença que ficou mal explicada, porque a impressão que, inclusive retrospectivamente, que a gente pode ter, é que algum cofator não foi devidamente identificado, né? Porque, na realidade, o que a gente teve foi uma conexão com o Zika vírus, que está bem estabelecida, e uma distribuição que não corresponde ao que seria esperado para uma arbovirose. Eu achava que Arthur não ia sobreviver, que foi o que os médicos me passaram na época. Nasceu no período, como a Janaína falou, no período boom mesmo, que veio todas as crianças, né, bem dizer, com microcefalia. E hoje Arthur é uma grande vitória, né? A gente fala que Arthur é um vitorioso lá em Manhã, porque o que eu já passei com ele, e hoje Arthur vai fazer 9 anos. E Arthur é uma benção, tá aí, para a honra e glória do Senhor. O Zika vírus continua presente, continua sendo transmitido. Gestantes são atingidas pelo Zika vírus. No entanto, isso não se acompanha de microcefalia. Então, por que que o Zika vírus de hoje é diferente daquele que produziu aquela epidemia de microcefalia, né? Essa é uma resposta que nós não temos. A gente fica muito à mercê de pequenos grupos, de pequenos serviços, de pequenas atitudes, iniciativas, né? E que são ótimas, são maravilhosas, mas a gente tinha que fazer um pouquinho mais. Mas será que a microcefalia por Zika vírus? Porque nós deixamos de monitorar, né? Deixamos de ter a atenção porque deixou de ser uma prioridade em saúde pública. Mas será que essa doença permanece em níveis menos preocupantes do que foi naquela altura? E aí sim, onde o Zika vírus possa estar se encontrando com esse cofator em algum lugar e produzindo esses casos que não são mais epidêmicos, mas que talvez continuem acontecendo? Então, são perguntas que eu acho que precisarão ser respondidas. Então, assim, precisamos crescer ainda.